E assim, o que eu quero dizer, eu lembro que ele piora depois da lesão, ok. Mas já deu tempo pra ele voltar, né? E se ele tá lesionado, porque, por exemplo, vou dar o exemplo do André Henrique. O André Henrique não aparece pra jogar futebol há 6 meses. Por causa da lesão, que era pra ter sido curado em 2. Mas beleza, não curou em 2 meses, deixa ele no DM, deixa de molho, uma hora vai melhorar. Minâncora, babosa, né, uma reza, sei lá, bota uma bituquinha de cigarro, uma coisa vai funcionar. Uma hora o André Henrique vai voltar a jogar futebol. O Nathan Fernandes, a impressão que dá é que se ele está mal por causa da lesão, aceleraram a volta dele ao ponto de que ele não consegue correr, velho. Ele não consegue correr, que é basicamente a principal característica de jogo dele. Então, o que aconteceu com o Nathan Fernandes? Porque das duas, ou é realmente estar sentindo a lesão, ou tem alguma coisa interna que a gente não sabe, e aqui a gente pode falar, o Renato xingou ele, disse que ele não é bonito, ou ele se sentiu ameaçado pelo Gustavo Nunes e ficou pé da cara porque o Gustavo Nunes chegou e passou o carro em cima dele, foi titular mais jogos, já foi vendido, ou ele tá pistola porque ele não conseguiu ir pro Flamengo, ou ele pediu um aumento de salário e o Grêmio não deu. Alguma coisa interna tem que ter acontecido. O Nathan Fernandes não é tão ruim, cara. Ele não é tão ruim quanto a gente tá vendo. Nathan Fernandes ontem parecia um jogador amador, jogando no meio de profissionais. O cara displicente, que errava o gesto técnico, que não conseguia correr. E assim, a gente tá falando do sub-20 da Juventude. A gente olha, mas é o sub-20 do Grêmio. Neca de Tibiriba, velho. Time titular de ontem. Quem era do sub-20? O lateral direito, o meia e o ponto esquerda. O resto era um time profissional, velho. E é um time profissional, Babiton, que a gente olha, Rodrigo Caio já ganhou Libertadores, Diego Costa dispensa apresentações, Ronald seleção de base, o Mike veio com a pompa de ter sido um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Paulista jogando pelo Guarani. A gente olha, o próprio Nathan Fernandes vinha da base como uma promessa. O time do Grêmio que entrou em campo ontem, Gustavo Martins nem se fala, então também já jogou muito no profissional, tinha gente que quer ele como titular do Grêmio. O time do Grêmio de ontem contra o Juventude é um bom time, nominalmente falando. E não conseguiu jogar contra o Juventude, tanto é que, Babiton, o principal lance do jogo, ofensivamente falando, foi a cabeçada do Mac. A galera disse que eu falei que o Mac entrou bem, eu fiz um corte da cabeçada do Mac, a galera dizendo que tá louco, que não sei o que. Eu sinceramente achei que o Mac foi um cara que deu mais ímpeto ao ataque do Grêmio. Não entrou extraordinariamente, né? Mas é engraçado, porque ele não é Ronaldinho Gaúcho pra fazer 82 gols na base. É engraçado que ele entra e aí a câmera pega, ele vai indo pra área, a bola vai indo, cruza, ele entra o primeiro, toca, ele cabeceia na trave, né? É engraçado até. Mas, cara, tem uma coisa que me chamou muita atenção. O time do Grêmio de ontem jogou no 4-2-3-1, tá? Que clássico do Grêmio. E jogou sem pontas. O Nathan Fernandes não jogou. E o Cheron foi mal, né? E o Cheron, cara, sinceramente, eu até sabia que o Cheron jogava mais por dentro, né? Sim, ele jogou ele jogou pelo lado direito aqui e tal. E aí o Riquelme teve liberdade para flutuar, né, no meio-campo. Então, um time que joga no 4-2-3-1 é um time que vai precisar dos alas, vai precisar dos extremas, né? Obviamente, um time que joga nesse esquema vai precisar dos extremas. Sempre vai precisar dos extremas. Nem que seja para compor ou para marcar, para deixar o meio-campo jogar. E o Grêmio ontem jogou com ponta direita meio improvisado, que foi o Cheron, o ponta esquerda, que foi o Nathan Fernandes, que foi muito mal. E aí o Grêmio morreu de fome. O Riquelme, que nem eu disse, um jogador que procura muito jogo, me chamou muita atenção. Por isso que eu falei do Arthur, Ober, porque daqui a pouco dá para recuar um pouco o Riquelme e fazer com que ele vire o volante de qualidade. Porque como meia, ele não tem ainda, pelo menos eu não vi, aquele passe em profundidade para decidir um jogo. Mas ele é um jogador que propõe muito jogo, entendeu? Então daqui a pouco dá uma recuada dele. Então o que acontecia? Ele vinha buscar o jogo, procurava o Diego Costa saía da área, fazia o pivô e abria o jogo. E aí o agorizado, cara, o Igor Serrote recebia do Diego Costa e cruzava na área. Pra quem?